Olá, povo de Deus, quarto domingo do Advento, 24 de dezembro de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 7, de 1 a 5, de 8b a 12, 14a e 16. Romanos 16, 25 a 27 e Lucas 1, 26, 38. Nós vemos na introdução da Bíblia da CNBB uma boa síntese sobre a escola deuteronomista que redigiu os livros históricos, Josué, Juízes, 1º, 2º Samuel e 1º, 2º Reis. E o próprio livro Deuteronômio. Nos livros 1 e 2 de Samuel temos as narrativas sobre Samuel, Saul, Davi, com algumas perícopes destacando a virada do período dos juízes para a monarquia. Na seção do 2 Samuel, de 6 a 8, temos Davi no trono de Jerusalém, transferência da arca e profecia de Natã. Esta apresenta uma oposição. Não será Davi que fará uma casa, leia-se templo, a Javé. Será Javé que construirá uma casa, leia-se dinastia a Davi. Temos então o reforço de Davi no trono e a garantia para sua descendência, constituindo assim a aliança de Javé com Davi e dinastia. Porém, a parte final do texto de hoje transcende a Salomão, filho de Davi, e indica um sucessor que consolidará o trono para sempre. Depois disto, entra na tradição a perenidade do trono de Davi e será aplicada a Cristo essa profecia, chamando-o filho de Davi. O outro lado muito interessante de nosso texto de hoje é que por trás dessa disputa entre construir ou não uma casa, um templo para Javé, está outra questão mais profunda. Havia uma corrente profética que se opunha à construção do templo, alegando que seria uma ofensa querer trancar o Senhor num espaço, uma vez que o verdadeiro Deus do povo é nômade e o acompanha em todos os seus passos históricos. Trancar Deus num templo contrariava, então, essa visão muito mais dinâmica de um Deus que caminha com seu povo. E o salmo de resposta canta a aliança que Deus fez com Davi. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua descendência para sempre, estabelecerei o trono por todas as gerações. Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é o texto da maturidade teológica do apóstolo. Diferente das outras cartas, onde ele tem como preocupação dar alguma orientação específica sobre temas de conflito da comunidade, na Carta aos Romanos o apóstolo desenvolve sua teologia de maneira mais consistente. É claro que assim agindo ele enfrenta também uma crise que está despontando na comunidade entre os convertidos do judaísmo e do paganismo. O nosso texto de hoje é a cereja do bolo, ou seja, a maneira solene que Paulo escolheu para concluir a carta, retomando os temas numa doxologia, que é uma forma litúrgica de arremate nas grandes orações, hinos, preces, etc., em que se glorifica a grandeza e majestade de Deus. Lucas 1, 26, 38. Para entendermos a narrativa da Anunciação, é preciso nos lembrar do que Lucas disse no começo do Evangelho. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós. Decidi também redigir um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens. Então, já sabemos que o relato da Anunciação é próprio de Lucas, do jeito que ele conseguiu a partir da sua investigação. Lucas procurou muita inspiração no Primeiro Testamento, onde ele encontrou outros relatos de anúncios de nascimento na Bíblia,
como de Isaac, Samuel, Sansão, inspirado nestes, ele construiu o de João Batista e o de Jesus. O anjo Gabriel já é um personagem conhecido do livro de Daniel. Seu nome pode ser entendido como força de Deus, até guerreiro de Deus. Vejam que diante da dúvida de Zacarias, Gabriel reage dizendo: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Pois então esse mesmo anjo ou arcanjo tem a incumbência nobre de anunciar a Maria que ela será a mãe daquele que virá mudar a história da humanidade. Os detalhes do evangelho de hoje são muitos, mas vamos aprofundar aqueles que põem em destaque a protagonista do relato, Maria. Primeiro, é importante constatar que Deus envia seu mensageiro para um lugar no norte da Palestina no primeiro século, praticamente esquecido e alvo de inúmeros preconceitos. Nazaré era uma pequena aldeia próxima da capital administrativa da Galiléia de então, Séforis. Séforis foi, no tempo de Herodes o Grande, uma importante cidade e centro administrativo da Galiléia. Após a morte de Herodes, a cidade foi centro da rebelião. A cidade foi praticamente destruída. Nazaré, onde viviam José, Maria e seu filho Jesus, durante estes acontecimentos, que fica nos seus arredores a 7 quilômetros. A capital foi transferida para Tiberíades, deixando Nazaré ainda mais distante de tudo, mais ou menos como a Baixada Fluminense depois da transferência da capital do Rio para Brasília. Maria, segundo o costume judaico e pelas informações aproximativas, era uma menina com mais de 12 anos e provavelmente com 14 anos se engravidou. Ela estava desposada, mas sem coabitar ainda com José. Infelizmente, foi passada uma imagem de José como se fosse a de um velho, segundo alguns, até com mais de 80 anos. Por tudo que sabemos dos costumes judaicos da época, não seria lógico um velho dessa idade desposar uma menina de 14 anos. Pode-se afirmar que José era um homem maduro, capaz de assumir a responsabilidade de cuidar de Maria e de Jesus. E o que os evangélicos nos transmitem, um homem de decisão e iniciativa. Estar prometida em casamento é o que dizem nossas traduções para significar o estágio de relacionamento entre José e Maria. Esse tempo se chama esponsais, uma espécie de noivado muito sério. A saudação do anjo começa com um alegra-te, Maria, que acostumamos dizer ave, porém muitas vezes não percebemos que esse ave significa alegra-te. Junto disso vem um adjetivo único, agraciada ou cheia de graça. Essa menina, de fato agraciada por Deus, tem tudo por se alegrar, porque ela será a causa de grande alegria de todo um povo que aguardava o Messias, o Salvador. E o anjo confirma que para essa missão Maria não está só, pois o Senhor está com ela. Mesmo assim, Maria ficou perturbada. O anjo, percebendo isso, logo lhe diz: não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo será uma recomendação constante de Jesus aos seus discípulos. Aqui é Maria que dará o nome ao Messias, Jesus, Deus salva. Ele será grande, filho do Altíssimo, ao qual será dado o trono do pai Davi, e seu reino não terá fim. Tudo o que foi prometido a Davi na primeira leitura de hoje se concretiza em Jesus. No advento já destacamos as profecias messiânicas. João Batista, e agora é a vez de Maria, aquela que recebeu o projeto de Deus, tornando possível a vinda do Messias. Por isso, toda devoção mariana autêntica deve nos levar a seu Filho Jesus, pois é Ele quem nos salva.
Nessa perspectiva, podemos repetir junto com o Salmo: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Um beijo no seu coração.